hino 168 do Inário 5, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, bons conselhos pode achar neste mundo pecador que na glória quer entrar. Tem virtude, tem vigor, a palavra do Senhor é a guia do fiel para ir ao Criador. A palavra do Senhor mostra a todo pecador que Deus, por seu grande amor, enviou o Salvador. Quem procura o Salvador certamente o achará no Evangelho de amor que riqueza a todos dá. Quem quiser de graça ter o perdão e a salvação, deve a Cristo recorrer com sincero coração. A palavra do Senhor mostra a todo pecador que Deus, por seu grande amor, enviou o Salvador. Quem a Cristo encontrar e virtude suplicar, transformado ficará para Deus glorificar. Provará o puro amor de Jesus o Salvador, sustentado pela fé no poder do Criador. A palavra do Senhor mostra a todo pecador que Deus, por seu grande amor, enviou o Salvador. Glória a Deus, aleluia. Estava cantando esse hino aqui hoje na igreja e estava pensando, meditando. O hino fala assim: a palavra do Senhor mostra a todo pecador que Deus, por seu grande amor, enviou o Salvador. A palavra do Senhor mostra a todo pecador. Bem-aventurado é o pecador que consegue enxergar na palavra de Deus a grande misericórdia que Deus tem com a nossa alma. Porque se você se acha um pecador, se você acha que você não tem condições, não consegue caminhar, não tem força para deixar o seu pecado e procurar a salvação, aqui esse hino fala bem claro, o hino é tirado da palavra de Deus. A palavra do Senhor mostra a todo pecador que Deus, por seu grande amor, enviou o Salvador. É como, nós sabemos, a palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê no Filho de Deus, você é um bem-aventurado, e não tem nada que te impeça de ser um bem-aventurado, encontrar-se com Jesus Cristo e mudar a sua vida. Que na terceira estrofe aqui fala: quem procura o Salvador certamente o achará. A palavra diz que aquele que bate, a porta abre, e aquele que procura, acha. Quem procura o Salvador certamente o achará, no Evangelho de amor que riqueza a todos dá. Nós nem estamos falando de riqueza dessa terra, nós estamos falando da riqueza espiritual. Alegria de caminhar com Deus, alegria de ter o Senhor como teu pastor, alegria de sentir Deus na sua vida, trocar a depressão, a tristeza, a angústia pela alegria de servir a Deus na terra. E a palavra diz que muitos aí prega riqueza, prega benção, que se você
der 100, Deus te dá 200 de volta, mas não é assim, não é bem assim. Só de você servir a Deus na terra, você já é abençoado. E a promessa que Deus fez é a vida eterna, em glória no céu, entendeu? Então essa é a maior riqueza que uma pessoa pode ter, é ter Deus no teu coração, na sua vida. Caminhar com Deus em paz, ter paz com todos. Lógico que vai ter guerra, vai ter aflição, vai ter enfermidade, porque nós estamos nesse mundo, nesse corpo de carne, um mundo a qual nós não pertencemos mais a ele, porque nós somos, uma vez que nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, confessamos a Ele os nossos pecados e pedimos a Ele perdão, agora nós somos, pelo menos devemos lutar, né, para poder fazer agradar a Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa vir fazer morada no nosso coração, porque somos templos agora. E esquecer aquele negócio do nada a ver que o mundo prega, porque o mundo, aquele que escolhe o mundo, ele pode ser feliz por um tempo, mas chega uma hora que o mundo cobra aquilo que é dele. E se você escolhe o mundo, na hora da tristeza, na hora da angústia, você não tem a quem recorrer. Lógico que Deus está sempre de braços abertos, Jesus Cristo está sempre de braços abertos, esperando aquele que confia nele e que pede a sua misericórdia. Mas muitas das vezes, quando nós nos afastamos da presença do Senhor e deixamos o mundo tomar o lugar que é do Senhor, quando nós precisamos do Senhor, nós não temos essa força, essa certeza, essa alegria, essa fé que Deus coloca no nosso coração para poder buscá-lo, né? E a própria palavra diz, né? Aqui, por exemplo, fala assim, ó: quem a Cristo encontrar e virtude suplicar, transformado ficará para Deus glorificar. Provará o puro amor de Jesus o Salvador, sustentado pela fé no poder do Criador. Então, quando você encontra a Cristo, você é transformado, entendeu? Se você não for transformado, então você não encontrou a Cristo. Não tem como você ter um encontro com Deus e não ser transformado. As pessoas falam assim, às vezes, você é fanático, você é isso, você é aquilo, não tem nada a ver, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Não é que tem a ver ou que não tem a ver, o que tem a ver é que quando você encontra Jesus Cristo, a alegria é tão grande no teu coração, é uma coisa inexplicável. Só você dobrando o teu joelho, pedindo a Deus misericórdia, entendimento, temor, que é o princípio da sabedoria para você entender. Só quem teve um encontro com Deus realmente pode entender o que a gente fala. Muitas das vezes somos chamados de louco, mas na verdade, como eu estava falando para minha esposa aqui ontem, o crente realmente ele é louco, ele não é normal, porque você crê num Deus que você não conhece, que você não viu, mas que você crê que Ele está contigo ao seu lado, te ajudando e vai te ajudar. Porque falar que crê, todo mundo fala, mas as obras não condiz com as palavras, né? Como diz o povo, tem um ditado aí, falar até papagaio fala, mas e as obras, né? E as obras que não condiz com aquilo que a pessoa fala, né? Não estou dizendo aqui que eu sou santo, não sou de maneira nenhuma, eu sou um pobre miserável pecador, e é justamente por eu ser um pobre miserável pecador é que eu estou todos os dias nos pés do Senhor pedindo perdão e pedindo misericórdia, porque o dia que eu achar que eu não sou pecador, o dia que eu achar que eu sou santo, que eu estou na igreja, que eu sou crente, que eu sou santo, aí eu estou correndo um grande perigo, porque Jesus Cristo disse que Ele veio para os pecadores, Ele disse que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. O dia que eu estiver totalmente são, totalmente curado e totalmente sem pecado, eu não preciso mais do Senhor, porque Ele veio para os pecadores, Ele veio para curar os enfermos. Enquanto nós tiver alguma coisinha para ser limpo, para ser purificado, nós temos que estar no pé do Senhor todo dia, pedindo perdão e misericórdia, porque nós erramos a todo instante, no olhar, no pensar, no falar. Nós estamos nesse corpo de carne, somos sujeitos ao erro, mas nós cremos que nós temos um Deus que nos ensina, que nos fala pela sua palavra,
como nós devemos andar. E é por isso que muitas das vezes nós vamos, né, congregar, louvar o Senhor, se reunir. As pessoas falam que Deus não habita entre quatro paredes, realmente não. Ele habita no coração daquele que crê e obedece. Mas naquelas paredes onde a gente vai prestar um culto de louvor a Deus, ouvir uma palavra, é onde Deus, ele... Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele falou para os apóstolos, né, para eles ir lá para Jerusalém e esperasse lá até que do alto fosse revestido do poder. Ele não poderia revestir eles aonde eles estivessem, cada um no seu lugar, mas ele mandou que eles se juntassem e ficassem lá esperando, e eles obedeceram e foram. E lá o Senhor passa, lá ele aparece, lá o Espírito Santo de Deus apareceu, desceu sobre eles, fez aquele grande milagre, aquela grande obra que a gente conhece na palavra, né? E assim Deus tem feito no meio do seu povo, na terra, onde o povo se ajunta para poder servir a Ele, para poder buscar a Ele. E eu resolvi compartilhar isso com vocês aqui, que Deus colocou no meu coração. Que a palavra do Senhor, bons conselhos pode achar. Na palavra do Senhor, bons conselhos pode achar. Neste mundo, o pecador que na glória quer entrar. Se você se considera um pecador e quer entrar na glória de Deus, vai na palavra do Senhor, que você vai achar bons conselhos lá. Vai na casa do Senhor, prestar um culto a Ele de louvor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Onde Ele vai falar com a nossa alma através da sua palavra e vai nos limpando, vai nos purificando, nos ensinando, e nós vamos caminhando até chegarmos à estatura de um varão perfeito e o Senhor fazer uma grande obra na nossa vida. Eu quis compartilhar esse louvor com você, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Que Deus é bom, que Deus te abençoe, te guarde, te guie, te dê entendimento, sabedoria, porque Deus é tudo na nossa vida. Nós somos totalmente dependentes do seu amor e da sua graça. A palavra hoje falou sobre aquela parte quando Abraão, os pastores de Abraão e os pastores de Ló se desentenderam, tiveram um desentendimento ali, e Abraão, né, foi falar com ele, porque não podia acontecer aquilo entre eles, né? Ele falou, nossos pastores se desentendem, né? E ele então resolveu se separar e pediu para ele escolher o lugar para onde ele queria ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló logo cresceu o olho no melhor lugar, né? Achou o lugar melhor e escolheu ir para o lado melhor. Abraão foi para o outro lado, porque ele não estava preocupado com as coisas que estão à vista dos olhos, mas ele estava seguindo o caminho dele, abençoado com uma promessa de Deus na vida dele, que onde ele colocasse as plantas dos pés, Deus era com ele. Resumindo, ele foi para outro lado, Deus abençoou ele grandemente, para onde ele foi, falou que aonde ele alcançasse os olhos, aonde ele me disse, Deus dava para ele. E Ló foi para o lado bom, para o lado onde ele achou que era bom, onde os olhos olhavam e tudo era bom. Mas, como o irmão fez uma comparação com o mundo de hoje, né? Muitas das vezes hoje nós olhamos para o mundo e as pessoas acham, pô, você está perdendo isso, você está perdendo aquilo, acha tudo tão bom, tudo tão bonito. Aos olhos tudo é bom, tudo é bonito, mas a verdadeira beleza e tudo que é bom, na verdade, está escondido com Deus. Nós não sabemos o que Deus tem para nós, o que Deus tem na nossa vida. E muitas das vezes, se nós for olhar para o mundo e escolher o mundo, chega lá na frente, muitas das vezes nós podemos nos arrepender, porque Ló escolheu o que era bonito aos seus olhos, o que era bom na sua mente, mas chegou lá na frente, o que aconteceu? Ele acabou perdendo tudo que ele tinha. Por um lugar onde ele foi, tiraram tudo dele, ficou preso, virou prisioneiro ali sem nada. E Abraão, que escolheu o lado que aos olhos parecia não ter futuro, foi abençoado por Deus. E ainda como ele tinha o amor, né, no coração, era um servo de Deus
ele ainda foi lá resgatar Ló, quando Ló estava lá preso. Isso me faz pensar, sabe o quê? Às vezes você vê o seu irmão tomando um caminho errado, um caminho que aos olhos parece bom, mas que lá na frente dá errado. E às vezes ele fica prisioneiro daquilo que ele escolheu, que é o que o mundo faz com nós hoje. Se nós olhar para o mundo, olhar com o olho da carne, não pedir discernimento de Deus para a nossa caminhada, para a direção que nós vamos tomar, nós acabamos tomando uma direção contrária à vontade de Deus, muitas das vezes, uma direção que a nossa carne acha boa e acha certo, mas que muitas das vezes Deus não está naquele negócio, não acompanha, não nos acompanha. E nós acabamos virando prisioneiro daquilo que nós escolhemos, achando que era bom. Então, por isso que nós temos que ter o direcionamento de Deus, da palavra na nossa vida. Porque Deus nos direciona, Ele vai além, Ele enxerga além daquilo que nós vemos e sabe o que é melhor para nós do que aquilo que nós queremos. E aquilo que Deus quer para nós só vai trazer benefício bom para a nossa carne e para a nossa alma. Mas aquilo que nós escolhemos, muitas das vezes, nos faz prisioneiro. E é isso que o mundo faz. Nós vemos que Ló escolheu ir ali para aquelas campinas, ali perto da cidade de Sodoma, né? E no futuro, o que aconteceu? Além dele virar prisioneiro ali, perder tudo que tinha, ainda aquela cidade foi destruída com fogo. E é o que vai acontecer com o mundo. Nós sabemos que a Bíblia diz isso, que o mundo está reservado para o adversário e para os seus anjos. E nós temos que escolher a boa parte, aquilo que Deus quer para nós, para que nós possamos caminhar segundo a vontade de Deus. E se você vê seu irmão indo por um caminho que muitas das vezes parece bom aos olhos, mas lá na frente faz dele um prisioneiro, faça como Abraão fez. Vai lá, busca ele, ajuda ele, tira ele da prisão. Porque se Abraão fez isso, nós devemos seguir também tudo aquilo que ficou para nós de exemplo na palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, ela sempre deixou bons exemplos e bons ensinamentos para todos nós. E se nós for meditar nessa palavra aí, nós vamos ver que é mais ou menos, trazendo para o dia de hoje, é uma comparação mais ou menos assim. É você olhar com o olho da carne e seguir o caminho que a tua vontade busca, acha mais fácil, acha mais bonito, mas na verdade não é assim. Você tem que sempre seguir o que Deus te orienta, porque orar, pedir a direção de Deus, pedir os conselhos de Deus, porque aí então você vai estar sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus e você vai bem, né? Vai bem. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter prova, mas vai ter sempre vitória, porque na palavra não tem um que obedeceu a palavra e que andou segundo a vontade de Deus e que perdeu a guerra, perdeu a batalha. Lá a gente vê os exemplos daqueles que estavam na prisão e foram vitoriosos, como José, que já da prisão saiu vitorioso, né, para ser o segundo lá no Egito. E vários ali que Deus usou de maneira extraordinária, deixando para nós exemplo. Não vai nessa não que você vai ter só largueza, vai ter só alegria, igual muitos falam aí, que não é não. Ser servo de Deus é passar prova, passar luta, às vezes chorar, mas só que você chora nos pés do Senhor e a vitória é sua, certa. Sempre, você sempre vai ter vitória. Para existir um grande milagre, precisa existir um grande problema, lembre-se disso. Se você quiser receber um grande milagre, você precisa ter um grande problema, senão você não vai ver milagre não. Para você ver um morto ressuscitar, precisa alguém morrer. Então sempre vai ter problema, mas só que se você caminha nos caminhos do Senhor, debaixo dos conselhos e da palavra de Deus, guardando os ensinamentos e aquilo que o Senhor tem ordenado, lógico que nós somos carne, estamos sujeitos ao erro, não somos perfeitos, mas é por isso que existe um Deus no céu que enviou Jesus Cristo para perdoar nossos pecados, para nos abraçar, para cuidar de nós. É certo que se você recorrer ao Senhor e buscar o teu perdão e a tua justiça, você vai ser vencedor, sempre. Mas se você achar que é perfeito, que você não erra, que você não precisa, aí você corre perigo, porque Jesus Cristo veio para quem precisa dele, para quem busca a sua misericórdia e o seu perdão. Quem já é santo
não precisa dele, aí não sei. Eu não sei como é que a pessoa vai conseguir chegar lá no céu, porque se ele já fosse santo, não era nem para estar mais aqui na terra, sujeito a errar ainda. Deus não ia nem deixar aqui na terra, porque ainda é sujeito a errar, pecar e perder o céu. Então, se estamos aqui é porque não somos perfeitos, estamos buscando a perfeição e a misericórdia de Deus. Deus abençoe, boa noite, tenha uma excelente noite. Fica com Deus, a paz de Deus com todos.